Hoje aula comigo o professor Luiz Carlos Noronha, aula de física, parte das leis de Newton, ok? As leis de Newton que nós estudamos, vamos estudar na aula de hoje, vamos entrar nas 3 leis de Newton da dinâmica. A primeira lei, que é a lei da inércia, né? Que diz que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que venha uma força resultante diferente de zero e retire ele, tá? Ou que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante em linha reta, a não ser que alguma força resultante pare ou empurre ele, ok? Então a primeira lei da inércia diz mais ou menos assim: todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Todo corpo que estiver em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante e em linha reta, ou seja, em MRU, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Isso é conhecido como a lei da inércia. A lei da inércia, as leis de Newton, só são válidas em referenciais inerciais, que a gente vai já lembrar o que são referenciais inerciais, ok? E, pessoal, a segunda lei é aquela lei da variação da quantidade de movimento, ou de momento linear no tempo, né? Que ficou mais conhecida com a formulazinha lá do grande Euler, que ajudou a formular essa parte de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica e diz que a aceleração é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à massa, ok? Vem lá das leis de Newton, da variação da quantidade de movimento ou momento linear no tempo. E a terceira lei, a lei da ação e reação. A toda ação vem logo seguida de uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Então, se você bate na parede, a sua ação foi na parede, a reação foi na sua mão, em sentido contrário, a toda ação vem uma reação de mesmo valor, ok? Então, baseado nessas 3 leis de Newton, nós vamos aí responder algumas questõezinhas da aula de hoje para fixar e também para você, né, estar aí pronto para os concursos. Então, aproveita aí a primeira questão. Vai lá, Jonathan. A respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração, pessoal. A inércia está relacionada em um corpo permanecer em repouso, ou se estiver em movimento em MRU. Então, tanto em repouso como em MRU, a aceleração é zero. Lógico, a força resultante também é zero, que força é massa vezes aceleração, ok? Então, a inércia, um ponto material tende a manter sua aceleração, está errada, tá certo? Inércia, nós temos o MRU e o repouso, onde não tem aceleração. A letra B diz: uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia. Pessoal, para existir um movimento circular, olha para cá, para cá, para cá, para existir um movimento circular, tem que ter uma força atuando no corpo. Por exemplo, se você amarrar uma pedra numa corda e começar a girar, se você soltar, a pedra não fica em movimento circular. Então, para ter movimento circular, você tem que ter uma força. Se tem força, esse movimento ele é acelerado. Então, o movimento circular uniforme, ele é acelerado, mesmo com a velocidade constante, mas ele é acelerado porque muda a direção e o sentido da velocidade, tá? Então, é necessário uma força. Então, o movimento circular uniforme não está aí enquadrado na parte da inércia. A inércia é repouso em repouso ou movimento retilíneo uniforme, ok? Então, o movimento circular não pode ser. Então, a letra B também está errada. Vamos para a letra C aí. Então, a letra B está errada. Uma partícula pode ter movimento circular uniforme por inércia? Não, inércia é repouso, movimento retilíneo uniforme, tá? No MRU e no repouso, a aceleração é zero, a força resultante é zero. No movimento circular, a força resultante tem que existir, é diferente de zero. É também chamada, em vez de força resultante lá, chama muito força centrípeta. Letra C, o único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é repouso. Não, nós vimos que a inércia pode ser repouso, permanece em repouso, ou MRU também, né? O corpo, se estiver em movimento, ele tende a permanecer em MRU. Então, o único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso. Não, está errado, pode ser o movimento retilíneo uniforme também, ok? Letra D, não pode existir movimento perpétuo sem força. Não pode, está errado, pode sim, tá?
Nós temos, por exemplo, no espaço, os satélites, você pega um satélite para tirar foto, lança lá numa certa direção lá, e ele sai enviando essas fotos para a gente, né? Tem aqueles outros satélites geoestacionários, que ali precisa de uma força para manter em órbita, mas tem outros que vão aí em linha reta, tirando foto do universo, mandando para a gente, tá? Se você chegar no espaço e lançar um objeto, ele continua em MRU, ou seja, em linha reta com velocidade constante, o resto da vida sem força nenhuma. Então, ele diz que não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força. Pode sim. Qualquer corpo, a nave mesmo, que foi a Lua, quando ela saiu da Terra a uma certa distância, ela desligou o foguete e ela continuou em linha reta, tá? Sem gastar nada, até porque não tinha combustível para ir até a Lua e voltar queimando o combustível, né? A combustão. Então, ele desligou e foi em linha reta. Então, no espaço, se você lança um objeto, ele vai continuar com a velocidade que você lançou, sem força nenhuma, ele vai continuar no espaço lá, no movimento retilíneo uniforme, tá? Sem a necessidade de uma força. Então, aí ele diz que não pode existir, e a letra D pode, no espaço você pode ocorrer isso, você pode lançar um objeto, e ele continua para a vida toda em MRU, em linha reta, sem velocidade alguma. Olha para cá, para cá, para cá. O astronauta, quando ele sai da nave, ele sabe que quando ele pula da nave, ele vai em linha reta o resto da vida. Por isso que ele amarra uma corda na nave e puxa aquela corda para voltar, ok? Letra E, acompanha aí a letra E. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia e a força é usada para alterar a velocidade, não para mantê-la correta. Então, pessoal, toda vez que você atua uma força aí, tá, resultando diferente de zero, numa massa vai criar uma aceleração, e a aceleração varia a velocidade no tempo. Então, a força, ela altera a velocidade. Então, está correta a letra E, uma questão um pouco difícil, teórica, mas é bom você lembrar disso. Ó. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia, isso, ou em repouso ou em MRU. Ela só é alterada se atuar uma força diferente de zero, ok? E a força é usada para alterar a velocidade, ou para parar, ou para aumentar, ou para mudar a sua trajetória, e não para mantê-la, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí. Sim, então repouso. O repouso é a primeira lei de Newton, que a gente falou. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que venha uma força diferente de zero e arranque ele de lá. E todo corpo em movimento tende a permanecer em quê? Em MRU, não é em movimento com velocidade constante, a não ser que venha uma força diferente de zero e atue sobre ele, ok? Então, nós podemos também dizer, só apagando aqui, que o corpo ele pode estar em equilíbrio de duas maneiras. Ele pode estar em equilíbrio quando se encontra em repouso e também ele pode estar em equilíbrio quando ele se encontra em MRU, que são os dois casos em que a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, significa que ele está em equilíbrio. Então, eu posso ter dois estados cinemáticos de equilíbrio, o repouso e o MRU, ok? Movimento retilíneo uniforme. Mais uma questãozinha aí, ó, lá do ITA, questão um pouquinho complicado, mas que a gente está tendo a oportunidade aqui de revisar. As leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental, denominado, aí vem letra A, princípio da inércia, pessoal. O princípio da inércia é uma das leis, tá? Então, cuidado com isso. Ele diz o seguinte, ó, as leis da mecânica newtoniana, as três leis, o princípio da inércia, o princípio fundamental e a lei da ação e reação, são baseados em um princípio. Qual? Aí na letra A ele botou o princípio da inércia. O princípio da inércia é uma das leis de Newton. Ele quer saber esse princípio da inércia, mais força, massa vezes aceleração, mais lei da ação e reação, são baseados em que princípio? Então, é a letra E, tá? Vamos explicar bem direitinho aqui a letra E. Ó. As leis de Newton, ela funciona de acordo com o princípio da relatividade. O que é que diz o princípio da relatividade que criou as três leis? A da inércia, a segunda lei, princípio fundamental, e a lei da ação e reação. Ele diz que todos os referenciais inerciais são iguais, são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana, ou seja, para
aplicar as leis de Newton, ok? Então, pessoal, as leis de Newton é para cá, para cá, para cá, inclusive a teoria da relatividade especial ou restrita de Einstein também diz que as leis da física são as mesmas para referenciais inerciais, tá certo? Então, o que é que diz, deixando de fora a parte da relatividade geral de Einstein, estou falando da parte da relatividade restrita ou especial, tá? Então, pessoal, olha só, o que é um referencial inercial? Se você está parado aqui, em relação a uma estrela longe lá, você é considerado, mesmo a Terra se movendo, mas em poucos segundos, você considera que você está em repouso, tá? Ou em MRU. Então, se você está parado ou está se movendo com velocidade constante, você é um referencial inercial. Então, se você olhar para um evento, por exemplo, um carro fazendo uma curva, você pode aplicar as leis de Newton lá, que você, ou em repouso ou em MRU, as leis de Newton vão ser válidas, porque você está em um referencial inercial. Agora, por exemplo, quem está dentro de um carro e, por exemplo, tem uma bola lá, uma bola solta, e ele faz a curva e ele olha para a bola, vê que a bola, atuou uma força na bola e a bola bateu lá do outro lado do carro. Então, ele vê essa física aí, porque ele está dentro do carro fazendo uma curva. Quem está dentro de um carro no movimento circular não é um referencial inercial. Então, ele vai criar aí o que chama forças fictícias. Alguns chamam já força de Einstein, em homenagem a Einstein, que estudou essa parte dos referenciais não inerciais, né? Ou pseudo-forças, né? Chamam mais ou menos assim. Então, o que é que acontece? Quem está dentro do carro fazendo a curva está no referencial não inercial. Então, ele vai ver forças diferentes, ele vai criar situações diferentes, porque as leis de Newton não foram feitas para ser aplicadas por referenciais inerciais. Por exemplo, quem está sentado vendo um carro fazendo a curva, ele simplesmente vai dizer que a bola ia em linha reta, o atrito fez a curva e o carro veio e levou a bola, tá? Ou se um carro vem a uma alta velocidade, tem uma bola lá solta e ele pisa no freio, quem está dentro do carro vai pensar que uma força empurrou a bola para frente. Mas quem está fora, que é um referencial inercial, sentado ou com velocidade constante, ele vai olhar para o carro freando, que é um referencial não inercial, mas como ele está no referencial inercial, olhando o carro freando, ele está sentado, então ele é um referencial inercial, ele vai dizer simplesmente que a bola vinha em movimento, quando o carro freou, a bola vinha em movimento, por inércia continuou em movimento, não vai ter força nenhuma atuando na bola, ok? Então as leis de Newton, a mecânica newtoniana, são as mesmas para referenciais inerciais. Então quem está dentro do carro vai ver que uma força atuou na bola, porque ele está no referencial não inercial, mas as leis de Newton são feitas para referenciais inerciais. O que são referenciais inerciais? São aqueles que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Beleza? Por exemplo, em relação a uma estrela bem distante. Então, se você está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, você pode aplicar as leis de Newton, porque você está no referencial inercial e essas leis são válidas para referenciais inerciais. Então, voltando à questão, para fechar aí, uma questão um pouquinho difícil, ele diz o seguinte, lá do ITA, ele diz, ó, as leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental, denominado, aí veio a letra A, o princípio da inércia. Ora, o princípio da inércia é uma dessas leis, então não podia ser isso, tá? Então, as leis da mecânica newtoniana são formuladas em relação a um princípio fundamental. Qual? Letra E, o princípio da relatividade. Todos os referenciais inerciais são equivalentes para a formulação da mecânica newtoniana, ok? Referenciais inerciais, ou está em repouso ou em MRU, ok? Então, as leis de Newton são válidas para referenciais inerciais e foram formuladas em relação ao princípio da relatividade, ok? Vamos agora fazer uma questãozinha aí com cálculo, né? Ó, para cá, para cá, para cá. Lembre-se que o Enem aí, das 15 questões, vão vir no mínimo 8 aí de cálculos. Tá? Havendo essa tendência, eu acho que vem até mais, ok? Então, vamos fazer umas continhas aqui simples e a gente vai também se aprofundando. Olha só, um automóvel com a massa de 1.200 quilograma tem uma velocidade de 72 km por hora, quando os freios são acionados.
provocando uma desaceleração constante, então MRUV, e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada ao carro pelos freios vale em Newton. Então vamos reler e vamos responder a questão. Um automóvel com uma massa de 1.200 kg tem uma velocidade de 72 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o carro pare em 10 segundos. A força aplicada aos freios vale. Então, como a desaceleração é constante, ou a aceleração é constante, eu sei que é MRUV, porque no MRUV nós temos a aceleração constante, ok? Então, eu posso aplicar aquela fórmula. Que fórmula? V igual a VO menos AT. Tá? Menos porque é uma desaceleração, está freando. O carro vai parar, então a velocidade final é zero. A inicial, ele vinha a 72 km por hora. Então, a velocidade inicial é 72. Só que está em km por hora. E a gente sabe que a unidade de velocidade no sistema internacional é metros por segundos. Então, vou ter que transformar de km por hora para metros por segundo. A gente aprende que é só dividir por 3,6. Então, quando você dividir 72 dividido por 3,6, vai dar 20. Então, a velocidade inicial vai ser 20 e não 72. Então, toda vez que a velocidade vem em km por hora, tá? O tempo é sempre segundo, nós estamos no Sistema Internacional de Unidade, 72 km por hora divide por 3,6 vai dar 20. A aceleração é o que eu quero e o tempo, ele parou em 10 segundos. Então, no lugar de T, eu vou colocar 10. Tá menos 10A, vai para o outro lado, 10A, igual a 20. O 10 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, vai ficar 20 dividido por 10. 20 dividido por 10, a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Só que ele não pediu a aceleração, ele pediu a força no freio. Ora, quem é força? Força, de acordo com a segunda lei de Newton, a primeira lei é a lei da inércia, que a gente falou aqui, todo corpo em repouso permanece em repouso, todo corpo em movimento é MRU, a não ser que atue uma força resultante diferente de zero, isso é a lei da inércia, repouso, repouso, movimento permanece em MRU, e a segunda lei diz que a força resultante é massa vezes aceleração. A massa do carro é 1.200 kg, a aceleração a gente achou que é 2, então a força que vai ser aplicada ao freio vai ser 2.400 Newton, né? Isaac Newton. Qualquer unidade de força, força-peso, força de atrito, força de tração, a unidade é Newton em homenagem às leis de Newton. Então, resposta 2.400 Newton, ok? Vamos fazer mais uma questão. Para cá, para cá, para cá. E quando vamos voltar fazendo exercício das leis de Newton, vamos ver a terceira lei de Newton, ação e reação, e mais uns cálculozinhos.